presidente do IPOM, que é o Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente. Miriam, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Muito obrigada. Miriam, o ambiente agressivo e pouco amistoso está causando cada vez mais estresse nas pessoas, pelo menos é isso que revela a sua pesquisa. Isso, cada vez mais. Nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais estressadas e a gente vem fazendo várias pesquisas e chegamos à conclusão que o trabalho é o maior vilão. Miriam, uma pergunta que pode acarretar também uma turbulência no mercado de trabalho. As pessoas estão estressadas e levando o estresse do trabalho para casa ou fazendo esse caminho inverso e no trabalho esse problema acaba se potencializando. Como é que está essa situação? Não, o que nós descobrimos é o seguinte, porque nós começamos com a pesquisa do sono. E aí nós descobrimos que as pessoas estão com uma vida, assim, nós não paramos, a gente está sobrecarregado de tudo. E chega no trabalho, nós não conseguimos fazer tudo que a gente tem para fazer, nós não conseguimos ser exatamente o que a gente gostaria, falar tudo que a gente gostaria. Então, no trabalho, você tem um ambiente muito estressante. Isso em todas as pesquisas, tanto de ansiedade, como de estresse, como do sono, doenças psicossomáticas. Eu fui perguntando e nós fomos chegando à conclusão que o trabalho era o pior. Então, a gente foi para essa pesquisa do trabalho. E nós fizemos várias perguntas e a gente chegou à conclusão que realmente o estresse está no trabalho. É esse ambiente, depois você acaba levando para casa, mas o pior é o trabalho, é o medo de perder o emprego, porque cada vez mais você precisa se superar, você precisa fazer novos cursos, porque hoje em dia você saber falar uma, duas línguas é o mínimo, você precisa ser bom em tudo e está muito difícil. Então isso te gera um nível de estresse muito grande. As pessoas têm medo de hoje eu estou trabalhando, amanhã eu não sei se eu estou. Está muito competitivo. E isso faz você ficar muito ansioso. Então, quando você chega em casa, realmente, você já está mais estressado. Mas o que te estressou é esse ambiente do trabalho. E com relação a esse estresse também, Miriam, você tocou num termo bastante interessante, que é aquela questão da pressão. E a gente percebe que muitas vezes, conversando com profissionais aí do mundo corporativo, a gente vê que muitos deles começam um projeto, o que deveria ser um motivo de orgulho acaba se tornando um motivo de preocupação, porque o pessoal, geralmente a frase final é: não sei se eu vou conseguir terminar, quer dizer, não sei se eu vou ser substituído até o final do processo. Quer dizer, essa insegurança também aumenta o nível de estresse dentro do trabalho, né? Que exatamente. Também, aqui eu olhando na sua pesquisa, Miriam, cerca de 11% das pessoas têm essa mesma preocupação. A busca da perfeição, você está falando. Isso, exatamente. E também medo de demissão. Exato. Tem várias coisas. A única coisa que eles ainda se adaptam é com o colega do lado, né? Mas eles têm o medo de tudo. Eles têm o ambiente do trabalho em si, como é muito competitivo, gera tudo isso. Então, não existe mais. Teria que ser uma coisa, um conjunto. Você só vai conseguir um ambiente bom quando todo mundo trabalhar em conjunto. A empresa não pode ser uma coisa individual. Tem que ser um conjunto. Se você trabalhar sozinho, você não vai conseguir nada. Exatamente. Quer dizer, o pessoal perdeu, parece, não é, Miriam, esse espírito de equipe em saber que todos devem convergir para o mesmo objetivo, mas cada um fazendo uma coisa diferente. Exatamente. Você não pode trabalhar pensando amanhã eu vou ser demitido. Não é isso. Faça o seu trabalho da melhor maneira que você souber fazer. Pronto. E aí você tem um resultado. Agora, se você trabalhar todo dia sobre uma pressão, eu vou conseguir ou eu não vou conseguir, aí que você não consegue. Porque você não tem um descanso. Então, você começa a falhar justamente por causa disso. E aí que advém, exatamente daí, não é, Miriam, que advém as cobranças. Mas isso também não deveria ser melhor sentido pelos chefes, pelos gestores que deveriam equalizar melhor toda essa questão, Miriam?
Eu também acho. Eu acho que a nossa maneira de ver que está um pouco errada. Por exemplo, dessa pesquisa que nós fizemos, porque eu fiz essa pesquisa 2 anos atrás também. E nos Estados Unidos tem várias empresas que o que eles fizeram? Eles adotaram, eu não sei se você leu na pesquisa, eles adotaram uma solução de um relaxamento por 20 minutos. Exatamente, inclusive algumas empresas que têm alguns modelos americanos dentro das empresas brasileiras criam até salas que estimulam até esse tipo de relaxamento antes de voltar para o segundo tempo, né, digamos assim. Né? Exato. E os americanos fizeram até meio diferente. Eles deixam ali. E fica a seu cargo. A hora que você achar, sabe aquela hora que você não está produtivo, que você acha que deu... eu não estou mais conseguindo render, porque às vezes não adianta você ficar em cima de um problema, você fica um tempo enorme em cima, não achando a saída. Para, dá uma voltinha. Então é nessa hora. O americano fala, você escolhe o horário que você quiser. Está ali aquele espaço, vai e fica 20 minutos. Você controla. Então, você sente que você é capaz, você não é mais criança. Você está ali trabalhando. Então, você vai, fica seus 20 minutos, faz o seu relaxamento e volta. Qual é o resultado? Você volta com uma carga muito melhor, com mais disposição. E isso eles perceberam que está rendendo muito no trabalho. Melhorou a produtividade, todo mundo trabalha mais disposto. Então, quando as empresas também fazem alguma coisa para melhorar, a coisa rende mais. Eu acho que está faltando, talvez, olharem para esse lado. Porque muita gente está sendo afastada do ambiente do trabalho por causa de ansiedade, depressão, estresse. Não necessariamente com esses nomes, mas geram outras doenças. Uma doença psicossomática, por exemplo. Exatamente. Né? Então, você não é afastado por estresse, mas você é afastado por alguma outra doença, mas o que te causou essa doença foi o estresse, entendeu? E fica por isso mesmo. Então, se eles pararem para pensar, começar a ter palestras, a aprender isso de como ajudar os trabalhadores a ver de uma maneira diferente esse ambiente, eu acho que melhora muito. E o problema também, não é, Miriam, que a gente tem observado aí junto aos gestores, é que eles querem todos que esses resultados, inclusive esses oriundos de novas terapias dentro do ambiente de trabalho, tenham um resultado cada vez mais rápido também, né? E isso daí é um trabalho a longo prazo, digamos assim. Olha, você sabe que esse processo do relaxamento não é a longo prazo. Olha, que interessante. Eu tenho um tratamento que eu atendo e eu sou hipnóloga também, né? Porque eu acho assim, hoje em dia, você tratar com uma psicóloga, um tratamento tradicional, você fica muito tempo. Com a hipnose é muito rápido. E eu tenho um tratamento que é muito rápido, a pessoa assim... Em 4, 5 sessões, ela se sente muito bem. Eu trato muita gente de pânico, ansiedade, depressão, e a pessoa em 4, 5 sessões, ela aprende a controlar o seu corpo, que é esse o meu intuito. Porque não é que a pessoa que tem um estresse muito grande, ela está muito aflita, porque de repente ela começa a passar mal, e ela vai se isolando por causa disso. Então ela precisa, em primeiro lugar, a começar a se conhecer, a conhecer o seu corpo, saber todos aqueles sintomas que desencadeiam no corpo dela, por que acontece aquilo e como que ela mesma pode aprender a controlar. Para que ela mesma vá, sabe, controlando aquilo, mas tem que se voltar mais para um relaxamento, tem que aprender a respirar, tem todo um processo, mas não é demorado, é tudo muito fácil. Inclusive, existe um relaxamento no YouTube, ele está em 94 países, é de graça, demora 15 minutinhos, chama Aprenda a Relaxar. É só pôr Aprenda a Relaxar no YouTube, ele aparece em primeiro lugar. Mas as pessoas estão totalmente estressadas também, né, Miriam? Que a gente percebe que até aquele tempo de relaxamento que as pessoas poderiam se permitir, parece que exige alguma culpa por não estar fazendo alguma coisa naquele horário, né? Não, é que ninguém quer parar. Então, por exemplo, se você não dormir, ou se você não dormir bem,
você não consegue fazer nada direito. E hoje em dia você pergunta para a maioria das pessoas, quem dorme bem? Quem que não dorme, que tem que tomar um comprimido, que tem que tomar um chazinho? São poucas as pessoas que falam assim, olha, eu durmo bem. E o dormir bem não significa você virar para o lado e dormir. Não é isso. É você acordar no dia seguinte e falar, eu acordei com disposição. Porque muitas pessoas tomam remédio e viram para o lado e dormem, elas capotam. E no dia seguinte elas acordam, mas elas não têm a menor vontade de acordar. Elas estão com vontade, sabe, de continuar dormindo. Isso não é dormir bem, é apagar. Fica com aquele sono inconsciente, né? Exatamente. O dia inteiro você tem vontade de voltar para a cama. O dormir bem é você ir para a sua cama, dormir e no dia seguinte, ou antes de tocar o despertador ou na hora que toca, você simplesmente acordar com vontade de acordar, com disposição. Isso é dormir bem. A autoestima também faz parte de todo esse pacote aí também, não é, Miriam? Porque Claro que aquelas faz. pessoas que só se autodepreciam nunca vão conseguir bons resultados e é claro que o estresse vai dominar completamente. A primeira coisa é se conhecer. A primeira coisa que você tem que fazer é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe o que tem de errado com você. Se você não se conhece, você não vai a lugar nenhum. Então, quer dizer, você precisa se conhecer, saber quais são as fontes de estresse que acontecem, porque, olha, o estresse vai acontecer para todo mundo, independente do seu trabalho. Hoje, o seu trabalho, você é um jornalista, imagina as fontes de estresse que você tem. Aí você resolve amanhã ir para um trabalho mais calmo. Independente dele ser calmo, ele vai continuar tendo, sabe, algum tipo de estresse, porque não existe isso. O problema é como você administra esses momentos de estresse, entendeu? Tem pessoas que não sabem, ela fica o tempo inteiro ali. Então, o seu corpo não tem um descanso. O certo é a gente se manter calmo e ter alguns picos de ansiedade, de estresse. Mas hoje está ao contrário. A gente se mantém ansioso, estressado o tempo inteiro e, de vez em quando, a gente tem alguns picos de calma e tranquilidade. Então, não tem quem aguente. O nosso corpo não aguenta. Aí você tem todos aqueles sintomas físicos. Porque tem uma hora que teu corpo não aguenta mais. Aí você fica com um humor instável, você fica triste, você tem dor de cabeça. Porque seu corpo, de alguma maneira, ele está falando para você, olha, tem alguma coisa errada. Procura mudar o estilo de vida, procura ver o que está de errado com você, vamos tentar melhorar. E principalmente, né, Miriam, deixar de fazer coisas desnecessárias, né? Porque muitas vezes, até a gente já comentou num bate-papo que a gente teve aqui no programa, que muitas vezes a gente termina o dia e percebe que fez mais coisas para os outros do que para nós mesmos. Isso, é o famoso aprender a dizer não. Né? Que tem muitas pessoas que não sabem dizer não. Ah, não, Miriam, não vou falar não para aquela pessoa, tudo. Mas vontade ela tem, mas ela não quer. Aí ela fala assim, a pessoa vai embora, ela fala, eu não quero fazer. Você Mas tem que fazer porque se comprometeu. Assim. Desculpa, eu não te escuto. Mas tem que fazer porque se comprometeu. Exatamente. Você só pode falar sim se você tiver vontade e se aquilo não for ultrapassar os seus limites. Sabe? Não dá para falar sim para querer ser bonzinho, para querer que todo mundo goste de você. Você tem que aprender a se respeitar. Quando você se respeita, as coisas acontecem, porque senão ninguém vai respeitar você. Olha, pede para ele, porque ele faz tudo mesmo, ou ele não se importa. Então, é muito complicado. Quando a gente se conhece, a gente se respeita, a gente se aceita, e aí essas coisas não acontecem com você, entendeu? Miriam, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Com certeza nós vamos voltar para debater outros temas dentro da nossa programação. E deixa o seu site com o nosso ouvinte aqui, porque já tem gente curiosa nas redes sociais querendo conhecer mais seu trabalho, Miriam. Olha, o meu site é meu nome mesmo, mas eu queria que as pessoas entrassem no IPOM, que é o site do IPOM, né? Ou então que elas entrassem no Aprenda a Relaxar, que é no YouTube, é só colocar Aprenda a Relaxar.
Porque se vocês fizerem pelo menos esses 15 minutos, vocês vão dormir bem. Isso eu garanto para vocês. Façam isso antes de dormir, que vocês não precisam tomar nada e vocês vão dormir bem. Se as pessoas dormirem bem, pelo menos isto vocês têm no dia seguinte, um dia com muita disposição. Isso eu prometo para cada um. Miriam, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. É sempre um prazer estar falando para vocês. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, um abraço. Até a próxima.